A saída do ministro Sérgio Moro da pasta da Justiça, independentemente de quem apoia ou não apoia o governo, deixou muita gente perplexa. Já saiu o ministro Mandetta na semana passada. Sai agora o ministro Sérgio Moro. A pergunta que todo mundo está fazendo é: quem será o próximo? O ministro da Economia, Paulo Guedes? Olha, nós estamos vivendo essa crise em plena pandemia, a maior pandemia dos últimos 100 anos, onde o Brasil tinha que estar colocando todas as suas energias, todas as suas forças, recursos para combater essa pandemia internamente. Nós temos que conviver com essa pandemia e ao mesmo tempo conviver com essa crise política. Isso não é bom para o país nesse momento. Agora, o que chamou também a atenção é a forma como o ministro Sérgio Moro saiu. Ele não saiu com simples pedido de demissão, estou indo embora. Ele saiu fazendo inclusive acusações ao presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, que o presidente forçou muito a saída do atual diretor da Polícia Federal para colocar lá uma pessoa que ele tivesse mais acesso, que ele pudesse ligar, em outras palavras, que ele tivesse influência. Disse o ministro Sérgio Moro também que o presidente queria ter acesso aos relatórios de inteligência da Polícia Federal. O que são esses relatórios de inteligência? São relatórios sobre as investigações que estão em andamento. Por exemplo, o filho do presidente é investigado. A Polícia Federal, vamos imaginar, está investigando o filho do presidente. O presidente também quer ter acesso a esse relatório? Daí, veja, o presidente pode ter cometido aí uma falta muito grave mesmo, que pode inclusive abrir brechas para a instauração de um processo de impeachment contra o presidente na Câmara dos Deputados inicialmente, que depois iria para o Senado Federal. Mais um processo de impeachment depois de outros dois processos em pouco tempo de democracia? Infelizmente, talvez esse possa ser o caminho. Agora, independentemente dessa situação, caminhar ou não para um processo de impeachment, o fato é que o presidente fica muito isolado, perde muita liderança. E o principal discurso do presidente, que sustentava muito de seu apoio, que era o discurso contra a corrupção, anticorrupção, esse discurso o presidente perde muito com a saída do Sérgio Moro, sobretudo pela forma como está saindo o ministro. Agora, mas não pode o presidente querer saber sobre o que está acontecendo na Polícia Federal, como ele pode estar querendo saber o que acontece no Ministério da Saúde? É diferente. Nós temos, na verdade, para simplificar, dois tipos de Polícia Federal, se é que podemos dizer assim. Nós temos uma Polícia Federal administrativa, que cuida de aeroportos, fronteiras, passaporte. Essa não, essa está fazendo ações de administração. Essa o presidente pode saber informações o tempo todo, pode ter pleno comando, sem problema nenhum. Agora nós temos uma outra Polícia Federal que cuida das investigações. Essa Polícia Federal não é subordinada ao presidente da República. Essa é subordinada ao judiciário, porque ela abre inquéritos para investigar as pessoas suspeitas de terem cometido crimes. E quem preside esses inquéritos? Quem preside na verdade, esse controle desses inquéritos não passa para o executivo, para o presidente, nem para o ministro da Justiça. Quem tem o controle é a Justiça. É a Justiça. Todos esses atos estão sob o controle da Justiça. É como se a Justiça presidisse essas investigações. Daí é como se o presidente quisesse interferir num outro poder, quisesse interferir no poder judiciário. Isso numa democracia é inadmissível. Uma falha muito grave mesmo. Por isso que muito se fala hoje de uma autonomia da Polícia Federal. Eu não sei de uma autonomia para uma autonomia orçamentária, mas uma autonomia para que ela tenha suas investigações protegidas, isso é um reclamo da sociedade, para evitar que os amigos do rei possam ser protegidos num descompasso em relação a outros investigados. Isso não pode acontecer. Então, nesse momento, o que a gente pede é que as lideranças políticas tenham muito equilíbrio para não colocarem fogo no Brasil. Todas as saídas tem aí as leis, você tem a lei do crime de responsabilidade, você tem todo o regimento da Câmara dos Deputados, tudo tem que ser feito dentro do Estado de Direito. Porque se quererem, nesse momento, apagar o fogo com gasolina, vai incendiar tudo. E não é isso. As lideranças, nesse momento,
tem muita responsabilidade para que as instituições possam comandar o futuro, os destinos desse país nos próximos tempos, né? Nos próximos dias, para saber como que nós vamos ficar depois disso tudo.